E aí, senhores, Thiago Rodrigues aqui, o TH, e a gente vem hoje aqui, senhores, com aquela aulinha revisional sobre o que? Funções orgânicas. Você deve estar se perguntando por quê, Thiago. Cara, a gente separou aqui 5 aulas. Por quê? Como que a gente separou? A gente pegou os 5 últimos exames da UERJ, a primeira fase da UERJ, que tem 42 questões de química. A gente separou por conteúdos, tá? E fizemos o top 5. O que mais apareceu, senhores, adivinha só, funções orgânicas. Das 42 questões que apareceu, 5 foram de funções orgânicas. Então, assim, é um conteúdo interessante, é bastante relevante, então a gente vai fazer aquela revisão. Até porque domingo já tá aí, já tá correndo aqui, ó, já tá chegando no nosso cangote, mas ainda dá tempo de revisionar ou tentar entender um pouco melhor, beleza? Então, assim, aqui eu vou tentar mostrar mais a parte da identificação. Como a gente vai conseguir identificar? Claro, em alguns momentos eu vou mostrar alguns exemplos, vou falar um pouco da nomenclatura de cada um, mas não é o intuito falar de nomenclatura, até porque, senão a gente vai ficar aqui o dia todo falando disso. Então, a gente vai trabalhar mais identificação. Tranquilo? Preparado para essa aula? Então, ó, pega água, pega um cafezinho, vai ser uma aula grande, mas eu também não vou tentar me estender muito. Meia hora, uma hora, não sei. Mas pode ir pausando. Ao longo desses dias aí, cada dia vai sair uma aula, beleza? Com o nosso top 5. Não vou dar spoiler, mas a gente vai ver outros aí, beleza? Então, olha só, senhores. Vamos começar com hidrocarbonetos. Cara, é a mais simples. Alguns até falam, não é função, não é. É uma função, tá? Hidrocarbonetos, senhores, o que é? Hidrocarbonetos de hidrogênio e carbonetos de carbono, ou seja, é uma função formada só por carbono e hidrogênio, senhores. É a mais comum, a mais básica que temos é hidrocarboneto. Basicamente, eles vão estar em todas as funções. Afinal, toda função orgânica, todo composto orgânico, melhor dizendo, tem carbono e tem hidrogênio. Tranquilo? Tem outros, enxofre, oxigênio, nitrogênio, que a gente vai ver aqui, mas esse é o principal. Tranquilo? A gente pode separar eles em 4, botar aqui 4 dos mais simples. Tranquilo? Primeiro, ó, até escrever aqui pra gente. A gente começa com os alcanos, tá? Vou falar de cada um rapidinho, de boa. O que são os alcanos? Senhores, os alcanos têm ligações simples, vou botar aqui, ó, ligações simples entre carbono. Ah, Thiago, só entre carbonos? Sim, senhores. Se tiver uma dupla, tripla com outro elemento, vai ser uma função orgânica lá, mas vamos dizer que a cadeia de carbonos continua sendo alcano. Exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, fazer em forma de bastão, beleza? 3 átomos de carbono, só ligações simples. Se a gente fosse ver o nome deles aqui, ó, prop, de 3 átomos de carbono, o infixo AN de alcano e é um hidrocarboneto. Então a nossa final aqui, nosso sufixo O de hidrocarboneto. Beleza? Esses, senhores, são os alcanos. O exemplo de alcano aqui, ligações simples. Show? Vamos seguindo, ó. Alcenos, senhores. O que são os alcenos? Os alcenos, tudo vai ser em relação à ligação. Então, ó, vai ser ligação, ué, deu ruim aqui, ó, tá. Ligação dupla, dupla entre átomos de carbono. De novo, só entre átomos de carbono, beleza? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. 4 átomozinhos aqui. Qual o nome dele? Tenho 4 átomos de carbono, prefixo but. Tem uma ligação dupla, beleza? Aonde? Na posição 1. Só para numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Lembrando, a ligação dupla
tem que estar preferencialmente no menor número. Então a gente começa do lado direito desse composto, beleza? Então, ó, tá na posição 1, tem uma dupla. Como é que a gente identifica, relaciona essa dupla ali, a posição dela? Cara, é um alceno. Eu tenho aqui o infixo EN, assim como no alcano tinha AN. Então, ó, um EN. Como é um hidrocarboneto, né, senhores? Termina em O. Então tá aqui também nossa terminação O para hidrocarboneto. Beleza? Ah, Thiago, então quer dizer que vai mudar a terminação? Sim, senhores, vai mudar. Então, seguimos aqui para hidrocarboneto com terminação O. Outra aqui, ó. Terceira, vamos dizer, subdivisão de hidrocarbonetos. Temos quais? Alcinos, senhores. O que é um alcino? Vai ocorrer quando tiver ligação tripla entre carbono. Só entre carbonos. Então vamos botar aqui, ó. Lembrando que melhor, vou escrever de uma forma errada, mas vou mostrar a forma correta, ó. Vou pegar com 4 átomos de carbono para a gente não se estender muito. Vou botar a tripla aqui. Qual é o nome desse carinha aqui? Prefixo but, 4 carbonos. Na posição 1 tem uma tripla e a gente coloca aqui, ó, o infixo IN, terminação O. A gente tem um but 1-ino. Em alguns casos, se vocês estiverem pegando questões, pode aparecer um butino. É bem antigo, mas ainda tá, que ele indica isso aqui. Não é mais usado, por quê? Pode ser que ele tenha mais de uma função, ou melhor, tenha uma outra função, e essa numeração na frente pode confundir um pouco. Então, a gente não usa mais. Beleza? A gente usa assim. Sempre quando a gente for identificar alguma coisa, um grupo funcional ou insaturação, a gente bota logo o número antes dessa indicação. Beleza? Mas, por que eu falei que é uma forma errada? Olha só. Só para relembrar aqui, basicão, ó. Esses carbonos aqui, que fazem ligação tripla, eles têm hibridação sp. Qual a geometria de uma hibridação sp? É linear. Então, a forma mais correta de representar isso, ó, botar assim, linear é 180 graus, beleza? Então, tem o carbono aqui e aqui, ó. Aqueles carbonos estão aqui. Tá vendo que é a terminação da tripla? Beleza? Esse carbono continua sendo 180, né? Aqui, ó, 180 graus. E aí eu continuo, ó. Então eu tenho, vou pegar aqui, eu tenho um carbono aqui, 2, 3, 4. Essa é a forma mais correta de representar. Ah, Thiago, tá errado botar aqui? Cara, então, errado. Deixa eu botar aqui para tirar isso aqui. Errado está. Vai perder ponto? Não, até porque a UERJ é múltipla escolha agora. Então, tranquilo, tá? Não poderia perder alguns décimos numa específica. Então, o mais fácil a gente colocar, o mais certo é a gente colocar na hibridação corretamente, né? Melhor, a angulação por conta da hibridação. Beleza? E só, ó, vou até marcar aqui. Botar de outra cor. Lembrando que eu tenho aqui, ó, os 4 átomos de carbono, tá? Tá vendo que a tripla termina aqui. Então é só ver onde está terminando ali, tem um carbono em cada ponta, e aí continua para cá. Beleza, gente? Então esses aqui são os 3 mais simples. Tenho variações deles? Tenho cicloalcanos, que é um ciclo com ligações simples. Eu tenho cicloalcenos, cicloalcinos. Eu tenho alcadieno, que vai apresentar a cadeia com 2 duplas ligações. Alcatrieno, alcadiino. A gente tem essas variações, mas tudo relacionado a isso. Pô, 2 duplas, alcadieno, 2 triplas, alcadieno, coisas desse tipo. Ciclos, vai ter um ciclo com tantos átomos de carbono, obviamente, uma ligação dupla, tripla, enfim. Por isso que eu botei 4,
mas eu tenho essas variações das variações, sacaram? Mas pra gente não delongar muito aqui, isso, show? E a gente tem uma outra, opa, deixa eu descer aqui, tô dando spoiler pra você, né? Não tem problema não. A gente joga aqui pra baixo, ó. Daqui a pouco a gente vê isso aqui, senhores. Deixa eu tirar aqui. Prontinho. E a gente tem os aromáticos. Tranquilo? O que são aromáticos, senhores? A nível de ensino médio, a gente vai dizer que tem uma cadeia aromática quando eu tenho isso aqui, ó. Vou botar em forma de bastão, beleza? Eu tenho um ciclo de carbonos, obviamente, e aqui eu tenho 3 ligações duplas alternadas. Posso botar assim, posso botar assim também. Deixa eu ver se vai acertar. Poxa, não acertou igual o outro. Tá tão bonitinho. Vamos lá. Posso ter aqui, estava entre esses 2 carbonos. Pode ter aqui, aqui e aqui, ou essa representação aqui, ó. Ih, rapaz. Quando eu coloco uma bolinha, que é uma, na verdade, é como se fosse uma seta ali. Por quê? Isso daqui é o conhecidaço benzeno, senhores. É o nosso conhecido benzeno. Essas são 3 formas de representar. São 6 átomos de carbono com 3 ligações duplas ali. Então, todos os carbonos que estão ali estão fazendo ligação dupla. Beleza? Então, olha só. Essa é o que a gente entende como um aromático. Necessariamente são 6 átomos de carbono e 3 ligações duplas ali. Tá? Necessariamente. A gente tem uma regra que pode ser um ciclo com 4, 8, enfim. Não vou entrar nesse detalhe, até porque não é cobrado dessa forma, então não vou jogar mais informações para vocês. Beleza? Por que essas 3 representações aqui sendo o mesmo composto? Cara, ressonância. Tá? O que é ressonância? Essa dupla alternada com simples, dupla, fica se movimentando aqui dentro. Eles ficam trocando de posição. Isso faz com que o benzeno tenha uma estabilidade maior. Ele fica rodando ali dentro. Por isso que essa bolinha aqui que eu falei é quase como uma seta rodando, beleza? Esse é o benzeno. Existem outros? Sim, posso ter vários anéis aromáticos formando outro. Se eu tiver 2 benzenos, é um naftaleno, tiver 3 é um antraceno, enfim. Mas o mínimo para ser aromático é ter um anel aromático, um anel benzênico, um ciclo benzênico. Beleza, senhores? Show de bola? Tranquilo? Então, assim, em relação a hidrocarbonetos, cara, isso aqui é o básico para a gente ver. As classificações de carbono, classificação de cadeia, enfim. Mas a gente está vendo aqui rapidinho sobre o que é um hidrocarboneto. Beleza? Posso seguir? Então, ó, vocês já tomaram spoiler aqui, mas vamos aqui, ó. Seguindo para a nossa função álcool. Deixa eu puxar logo aqui. Daqui a pouco a gente vê esses daqui, tá? Então, tiro aqui. Vamos lá. Cara, álcool. O que é? Vou deixar assim. O que é a função álcool, senhores? Aqui a gente vai começar a ver as funções oxigenadas. Ou seja, a função que vai, além de ter o carbono e hidrogênio, a gente vai passar a ter oxigênio ali. Beleza? Simplesão. Uma das mais simples que a gente vê. Álcool vai ser a hidroxila, beleza? Ligado a um carbono saturado, tá? Então, necessariamente, esse carbono aqui, ó, é um carbono saturado. De boa? Vou escrever melhor, ficou feinha a letra, tá? Só para melhorar aqui. Então, mas o que é carbono saturado, Thiago? Carbono saturado é que só faz ligações
simples. Lembra, insaturações são ligações duplas ou triplas. Cara, fez só ligações simples, é um alcano, pensando assim, é um álcool, beleza? Então, exemplo mais clássico, senhores. Esse carinha aqui, ó. Ou CH3, CH2, OH. Quem é esse cara? Etanol. Ah, Thiago, não terminava com O? Sim, senhores. Mas agora vai passar a terminar com OL, beleza? Não é que tira o O. Tira o O de hidrocarboneto e bota OL, beleza? Dois átomos de carbono, prefixo et, só tem uma ligação simples aqui, ó, entre o carbono, o infixo AN e OL de álcool, beleza? Então a gente tem o etanol. Tranquilão, senhores? Então olha só, como eu falei, não vou focar na nomenclatura, ok? Nomenclatura a gente estuda um pouco depois. Na UERJ agora a gente vai identificar mais, beleza? Vamos para a identificação, para ficar bem claro isso, ok? E a gente tem isso daí. Tem outros inúmeros exemplos de álcool, mas o etanol é o que mais aparece para gente, beleza? Tranquilo? Se tiver dúvida aí, gente, comenta. Valeu? Seguimos. Segunda função, ó. Enol, senhores. Vou pegar aqui. O que é o enol? Cara, é bem parecido com álcool. Então, vamos lá. O que é o enol? Eu tenho a hidroxila, que é OH, ligado, obviamente, ao carbono. Só que a diferença do álcool, vou até subir aqui, do álcool para o enol, acho que vocês já se ligaram, em esse carbono, ele faz uma ligação dupla. E, obviamente, uma simples aqui para cima ou para baixo. Na verdade, seria uma angulação diferente, mas tudo bem. Então, esse carbono aqui, ele faz uma ligação dupla. Necessariamente, essa hidroxila tem que estar ligado nesse carbono insaturado. Porque eu posso ter uma cadeia longa e, sei lá, ter uma dupla lá no canto e uma hidroxila lá no outro. Cara, possivelmente é álcool, não é enol, beleza? Então, um exemplo aqui, ó. Vou botar parecido. E aí uma dupla aqui. O nome, senhores. Prefixo et. Aí eu tenho N da dupla, ok? Que é um alceno. Ol. Então a terminação é até parecida com álcool. Só que o que vai diferenciar de um álcool para, no caso de um enol, é isso aqui. Ah, Thiago, mas não tem que botar a posição? Sim, assim como no etanol. Só que olha só, em qualquer onde ele estiver, só são dois carbonos. Então sempre vai ser a posição 1. Melhor do que eu botar, por exemplo, no etanol, etan 1-ol. É redundante. Ali, et 1 em 1-ol. Cara, é muito assim, a gente pode botar só etanol e fica de boa. Tranquilo? Então essa é a nossa segunda função, enol. Álcool é muito mais conhecido, mais famosa, que cai mais. Mas a gente tem o enol. Beleza? Vamos seguindo. Fenol, senhores. Vamos pegar aqui de novo. O que é um fenol? Cara, como a gente já viu o que é um aromático, vamos desenhar ele aqui. Opa, ficou bem ruim. Então, ó, tá aqui um benzeno, beleza? Pelo menos um anel aromático. E eu tenho a hidroxila aqui. Cara, ficou. E eu tenho a hidroxila. Ah, Thiago, necessariamente tem que ser um ciclo? Sim, tá? Eu tenho que ter um anel aromático ali. Tenho que ter necessariamente. Então a hidroxila está ligado no carbono do anel aromático. Necessariamente. Beleza? Mais conhecido,
tem o próprio, o que dá o nome. Aff, às vezes é errado, senhores. Aqui, ó. Ah, de novo. Tô triste. Não tá indo. Pronto. O mais conhecido, até o que dá o próprio nome ali. Ah, e pode estar em qualquer posição, sempre vai ser a posição 1, tá? Quem é esse cara? É o próprio fenol, ok? Ou mesmo hidroxibenzeno. Ah, Thiago, não tem que botar a posição? Sim, senhores. Mas quando eu tenho só uma hidroxila ali, sempre vai estar na posição 1. Se eu tiver outra, por exemplo, outra função, uma ramificação que seja, aí beleza, eu boto as posições. Mas por enquanto, hidróxido. Seria um hidroxibenzeno. Beleza, senhores? Notaram a diferença? Olha só. Essas três aqui tem hidroxila ligado. Beleza? Só que o álcool é um carbono saturado, ou seja, que faz ligações simples. Enol é um carbono que faz uma dupla ligação. E o fenol é onde a hidroxila está ligado no anel aromático, no benzeno. Show de bola? Tranquilo? Vamos continuando aqui, ó. Então o fenol para a gente aqui já foi. Vamos seguindo, ó, pro éter. Nesse caso, a gente vai começar a ver quando o oxigênio é um heteroátomo, ok? O que é um heteroátomo? É quando o oxigênio está entre carbonos. Então, esse é o éter. E aí aqui eu tenho ligações de carbono com hidrogênio, que seja aqui. Beleza? Então, o oxigênio está entre carbonos. Não pode ser uma dupla O aqui, tá? Esse carbono. Vai ser com outros átomos de carbono, de hidrogênio, que seja. Beleza? Tranquilo? Então, nesse caso, o oxigênio é um heteroátomo. Tranquilão? Clássico. Exemplo. Que parece até um morceguinho. É o etóxi etano. Eu vou pegar a cadeia, tipo assim, como se eu separasse em duas partes a cadeia. A menor cadeia, eu vou colocar o sufixo oxi e a outra eu nomeio como um hidrocarboneto qualquer. Beleza? Então a gente tem a função éter. Então, é um heteroátomo entre carbonos. Tá, é redundante falar, Thiago. Pô. Tá, é o oxigênio entre átomos de carbono. Belezinha? Seguimos? Então, ó. Vamos aqui, ó, para a cetona, senhores. Opa. Cetona. Vou tirar o aldeído. Olha, todos esses daqui. E tem muito ainda, hein, Thiago? Tem, senhores. Pior que tem. Mas vamos aqui com calma que a gente chega lá. Cara, cetonas. Cetona vai começar a vir aqui, ó, o grupo funcional. Eu tenho um carbono. Eu tenho aqui, ó, nosso conhecidíssimo C-O, que eu já falo o que é. E tem carbonos aqui. Beleza? Por que eu falei aqui, ó? Cara, isso daqui é bom saber de qual nome, senhores. É a carbonila. C-O, carbonilo. Por que eu tô falando? Cara, vai aparecer em várias funções. Então, pega aí a manha da carbonilo. C-O, de boa? Então, olha só. Cetona necessariamente tem que ter essa carbonila, esse ligante aqui, entre átomos de carbono, beleza? Pode ser cíclico ou não, mas está ali, beleza? Então assim, pô, Thiago, então tá me dizendo que eu tenho que ter entre carbonos a carbonilo. Então o mínimo são 3 carbonos. Sim, senhores. Tanto que a cetona mais conhecida, que é o próprio nome, desenho aqui, ó,
é a nossa tão conhecida propanona, com a terminação ona aqui, ó. Segue as mesmas regras. 3 átomos de carbono é prop, ligação simples entre carbonos AN, beleza? Show, senhores? Então a nomenclatura é a mesma, o que vai mudar é esse sufixo ona, que é de cetona. Cara, quem é essa daqui? A propanona é a cetona mais básica, mais simples, a menor, tá? Porque são 3 átomos de carbono ali. Essa daqui é a nossa acetona. Aquela mesma de tirar esmalte, tá? Melhorzinho aqui no E. É isso, tá? Então, a acetona vem da função cetona. Faz muito sentido, né? O nego pegou, pega a acetona aí. Aí acabou ficando acetona como essa... O que a gente usa? O nome usual dela, comercial. Belezinha? Tranquilo? Então, ó, a gente identifica a carbonila ali, pô, sufixo ona, cetona, tá? Depois, senhores, de a gente ver todas essas funções, eu vou pegar estruturas aqui, vou pegar questões para a gente identificar numa molécula grande. Uma molécula pequena, fácil, né? Mas numa molécula grande, a gente não tem que analisar só a carbonila, a gente tem que envolver ela com os seus vizinhos, tá? Então, mas a gente vai ver isso numa molécula grande. Fica aí, beleza? Toma uma água, pausa aí, segue a vida. Mas fica aí com a gente, beleza? Segunda não, eu ia falar segunda porque a segunda que tem o quê? A carbonila, tá? Deixa eu tirar aqui, pronto. Então, ó, aldeído, senhores. Eu falei que é a segunda por quê? É a segunda que a gente vai ver com a carbonila, tá? Então, carbonila vai aparecer em vários. Por isso que a gente tem que ver a carbonila e ver os vizinhos a essa carbonila, ou seja, os que estão ligados ao carbono, tá? Então, ó, vou fazer aqui nossa carbonila, beleza? Só que ao contrário da acetona, necessariamente, vou até botar aqui de outra cor, necessariamente um carbono aqui tem que estar ligado a hidrogênio. E aí pode ser outro hidrogênio aqui, ou um radical qualquer, tá? Vou botar R de radical, que pode ser carbono, pode ser hidrogênio, pode ser alguma outra coisa. Tá, Thiago, hidrogênio não é um radical. Tá, mas, pô, releva. Só para fazer sentido aqui a trocação de ideia, tá? Pode ser outro carbono, pode ser hidrogênio, pode ser um ciclo, enfim. O interessante é que tenham a carbonila aqui, de novo, né, a nossa carbonila, ligado, vou botar assim, ó, a hidrogênio, beleza? Então, ó, vou botar até 2 exemplos aqui vou botar assim, esse aqui é bastante conhecido, que é o metanal. Deixa eu apagar aqui, que esse ó ficou muito feio, não é não? Passar um pouco aqui do quadro. Nossa, ficou uma bola perfeita. Pronto. Show? Não, tá feio ainda, né? Pô, pronto, oxigênio. Cara, ó, terminação al, beleza? De aldeído. Pegou? Então, ó, um átomo de carbono não tem ligações simples, então a gente usa AN, que é a classificação como alcano, e terminação al. Esse daqui, senhores, é o famoso formol, beleza? Usado para conservar corpos, usava-se muito, espero que não se use mais, em produtos para cabelo, beleza? E a gente também tem outro exemplo, pegar até aqui como cadeia em bastão, tem a dupla, tem o hidrogênio. Nesse caso, senhores, quando for aldeído, esse hidrogênio vai estar visível ali, tá? Bom, na maioria dos casos, é claro. Pode ser que não esteja. Aí você tem que olhar, pô, esse carbono tem uma dupla, tá fazendo uma ligação aqui, pô, tá faltando alguma coisa. Hidrogênio. Esse daqui é o etanal. Prefixo et, 2 carbonos, ligação simples e terminação al. Esse é o acetaldeído ou etanal. Beleza? Então, aldeído foi. De boa? Comenta aí se ficou alguma dúvida aí, tá, senhores? Por enquanto. E a gente vai avançando. Show? Então, aldeído
Foi. Vamos para ácido carboxílico, senhores. Uma função bastante importante, a gente vê bastante ela. Muito, muito mesmo, até quando falar de reações, neutralização, coisas desse tipo. Então, aldeído, senhores. Desculpa, ácido carboxílico. Uma outra função que tem é a carbonila, só que ela é um pouquinho diferente. Olha aqui. Eu tenho a carbonila, só que nessa carbonila, em vez de estar ligado com carbono, como é na acetona, ou hidrogênio, como é no aldeído, a gente necessariamente tem que ter a hidroxila. E aqui, um radical qualquer. Beleza? Cara, então olha só. Pega aqui, ó. Eu tenho uma carbonila e eu tenho uma... Ó, vou pegar aqui de novo, ó. Eu tenho uma carbonila e eu tenho uma hidroxila. Sabe como é que vai ficar o nome desse grupo funcional aqui, ó? Vai ficar carboxila. Cara, faz muito sentido. Carbonilo, mais hidroxilo, carboxilo. Fala a verdade. Muito sentido, né? Então, olha só. Tu deve estar até se perguntando, Thiago, eu tenho que lembrar todos os nomes? O que eu posso falar? Sim, senhores. É bom, tá ligado? É bom você lembrar todos esses nomes. Principalmente carbonilo e carboxila e hidroxila. Esses três, assim, é bom. A gente vai ver grupos funcionais de éter. Então, assim, ela é bom? É. Mas carbonila, hidroxila, cara, tem que lembrar. Se possível, carboxila também. Ok? Mas vamos seguir no baile. Vamos a um exemplo aqui, ó, mais conhecidão. Vou fazer dupla... Melhor fazer um pouquinho mais para baixo para dar espaço. Dupla O aqui, hidroxila aqui. Cara, esse daqui é o nosso ácido. Então, os ácidos começam com ácido, o nome. 2 átomos de carbono. Etanóico. Então, a nomenclatura de ácido começa com ácido e termina com óico. Belezinha? Então, ácido etanóico. Ou ácido acético. É um nome bastante comum e usual para ele, tá? Todo esse prefixo acete indica 2 átomos de carbono, tá? Então é comum falarmos isso. Ele vem do latim acento, que quer dizer azedo. Por quê? Esse ácido aqui, senhores, é o que está no vinagre. O vinagre é uma solução de ácido acético ou ácido etanóico. Por isso que ele é azedo, então vem de acento, que é do latim azedo. Faz sentido, né? Beleza? Então, seguimos, tá? Ácido etanóico, show de bola. E vamos para o éster, senhores. Vou pegar aqui. Vou descer com todo mundo aqui de novo. Seguir. Cara, assim como o ácido, o éster também tem 2 átomos de carbono. Thiago, os outros não tinham? Não, olha só. Aldeído um oxigênio, cetona um só, todo mundo com um só. Claro, senhores, eu estou analisando uma cadeia pequena que tem uma função só, beleza? Se eu tiver uma cadeia grande, vários átomos de carbono, vai apresentar várias funções, mas até então, uma só, beleza? Bom, o éster, senhores, eu tenho, como eu já falei, 2 oxigênios, mas como que tá? Eu tenho uma carbonila, e essa carbonila vai estar ligada a um oxigênio, e esse oxigênio a um carbono, tá? Então, assim, parece com éter, tá vendo? Essa partezinha aqui, ó, é igualzinho éter. Vamos voltar aqui para ver? Ó, COC, beleza? Só que um desses carbonos faz uma ligação dupla, ou seja, uma carbonila. E claro, aqui, né, segue os radicais, né, normal, beleza? Mas esse oxigênio está ligado a uma carbonila. Show? Tranquilo? Então, ó, necessariamente é uma carbonila,
Então, uma carbonila aqui. E o oxigênio como hétero átomo. Tranquilão? Vamos para um exemplo? Ó, vou fazer aqui, parecido com éter, só que aí, ó, não posso esquecer da carbonila. Pode estar de qualquer lado aqui. Nomenclatura. Eu vou pegar a parte que tem a carbonila, começar com o nome dessa maneira. São 2 átomos de carbono aqui, certo? Então, prefixo et, ligação simples, vai ficar etanoato, beleza? Então, o sufixo é oato para um éter. Etanoato, e aí eu sigo a cadeia. É como se o oxigênio dividisse, assim como no éter, beleza? Etanoato de, são quantos carbonos ali? 2, então prefixo et, e aí fica como era antigamente para ramificações. Hoje é, por exemplo, etil, só que aqui fica etila. Então, etanoato de etilo. Ok, senhores? Senhores, se ficar muita dificuldade de nomenclatura, comenta aí, que aí eu tento agilizar logo mais um vídeo, né, de nomenclatura, beleza? Mas até então, como eu falei, como a UERJ já está ali em cima, eu estou fixando aqui, ok? Identificações. Até porque o pai aqui não é de ferro, não dá para fazer vídeos e mais vídeos e mais vídeos, tá? Mas se ficar muita dúvida, pô, Thiago, necessito da tua aula sobre nomenclatura. Cara, comenta aí que eu faço. Papo reto. Já é, senhores? Então, éster. Cara, tem as outras aqui, mas o que eu vou falar agora com vocês? Essas daqui são as principais funções oxigenadas. Tá? Então, vou só voltar aqui, ó. Temos álcool, enol, mas tá, vou deixar. Álcool, enol, fenol, éter, cetona, aldeído, ácido carboxílico e éster. Temos 8 funções oxigenadas principais. Posso até tirar um pouquinho o enol dali, mas vamos seguir com 8. Essas são as principais. Beleza? Mas vou mostrar outras aqui que não é tão importante, mas, senhores, tudo pode cair, tá? Tudo pode cair. Então vamos seguindo aqui, ó, com sal orgânico. Não é, como eu falei, então não é que seja não importante, digamos assim. O que eu falo com importante ou não, senhores? Tudo é importante, né? Só que assim, no sentido de cair muito, tá? Sal orgânico, ele não cai muito, tá? Ele não costuma cair. Mas vamos lá. De qualquer forma, muitas funções agora, melhor, sal e o próximo, que é o anidrido, ele deriva de ácido carboxílico, tá? Então ele é parecido. Por quê? Como é que é um sal inorgânico? Sal inorgânico, ele não vem da neutralização de um ácido com uma base? Cara, quem é um ácido aqui? Ácido carboxílico. Então, ó, vamos aqui. Vou botar como se fosse a carboxila, tá? Aí eu vou botar o radical aqui qualquer, beleza? Só que o sal orgânico, assim como no sal inorgânico, ele na verdade é como se fosse um íon, tá? Melhor, ele é um íon. Ele tem esse carinha aqui. É como o hidrogênio saísse, tá? Assim como num ácido inorgânico. E aí, senhores, eu vou ter um metal. Botar um metal com carga mais 1, mas pode ser com mais 2, só que eu teria 2 grupos funcionais derivados do ácido. Seria na proporção 1 para 1, tá ligado? Então, eu tenho isso daqui. Geralmente é um metal, obviamente, que vem de uma base inorgânica, beleza? Então, ó, isso daqui, vou pegar aqui, essa parte aqui vem de um ácido carboxílico, beleza? E essa partezinha aqui de uma base inorgânica. Hidróxido de sódio, por exemplo, muito comum. Tranquilo? Isso é um sal orgânico, tá?
Então, vou pegar um exemplo aqui rapidinho, que é esse carinha aqui, ó. Vou botar aqui HC, dupla O, negativo, e o Na. Esse cara aqui, ó, tem um carbono só, MET. Cara, derivação de ácido carboxílico, assim como tinha no ácido inorgânico, eu vou mudar o final. Mas, ó, infixo a N, e aí vira o ato. Ânion de ácido carboxílico também vai ter essa terminação ao ato. Ah, Thiago, pô, mas éster também tem. Sim, senhores. O éster, para tentar diferenciar, ó, o éster é o ato e eu tenho ila, que eu tinha esquecido aqui de grifar. Aqui, para a gente mudar e não confundir, vai ser não sei o que, o ato de quê? De sódio. Assim como no sal inorgânico, né? E aí eu tenho metanoato de... Deixa eu melhorar aqui. Opa! Nossa, ficou um círculo, gente. Sódio. Aí nessas horas que eu penso, cara, minha letra é bonita assim. Enfim. Tá, então eu tenho metanoato, então terminação ato, o ato, e aqui o nome do metal que tem ali. Beleza? Sal orgânico é isso. É comum aparecer numa cadeia longa? Não, porque tem que estar na extremidade, então não é tão comum. Mas aí eu tô falando isso, aí chega na UERJ, cai, aí vocês vão me cobrar. Então tá aqui, senhores. Beleza? Então, ó, tchau, já falamos. Vamos para o anidrido. Outra função que não é muito comum ser cobrada. Ele pode até aparecer de alguma maneira, mas possivelmente ele não vai assim, identifique ali, pô, é um anidrido. Não. Beleza? Também é um derivado de ácido carboxílico, só que olha só, ele é um pouquinho diferente. Vamos entender aqui, ó. É uma carbonila ligado ao oxigênio, e esse oxigênio também é um heteroátomo. Então tem um carbono aqui e aqui, ó, outra carbonila. E aí eu tenho radical aqui, né? E aqui. Então tem isso daqui. Beleza? Bom, é uma derivação de um ácido carboxílico, tá? Então vamos ao um exemplo aqui tranquilo, ó. Vou botar assim, que eu acho que fica mais fácil de escrever. Opa. E eu vou botar um CH3 aqui. Tá? Mas poderia ser qualquer um. Tá, eu só tava assim, eu virei assim, beleza? Qual é o nome, senhores? Eu tenho a função anidrido. Então, anidrido, que envolve toda essa função, e eu tenho o quê? 2 átomos de carbono em cada partezinha ali, tá? É como se no éter, no éster, eu dividisse aqui. Então, anidrido etanóico. Beleza? Ou mesmo anidrido acético. Igual o que eu falei lá do ácido acético, posso usar aqui. Beleza? Exemplo aqui, tranquilão, é isso. Show, senhores! Assim, a gente acaba com as funções ditas como orgânicas. Orgânica. Já acabou, Thiago? Não, foi mal. As ditas funções oxigenadas. Beleza? A gente vai começar com outras aqui. Tranquilo? Então, ó, a partir de agora, senhores, a gente pode ter oxigênio, que vai acontecer de ter, mas a gente vai ter outras designações, como é o caso da amina, que são funções nitrogenadas, ou seja, tem o quê? Nitrogênio, então são funções nitrogenadas. Nesse caso, funções nitrogenadas, a amina é uma função nitrogenada, porque ela tem nitrogênio. Show, senhores? Cara, então vamos lá. A amina é bastante importante, ela aparece demais pra gente. Vários exemplos do cotidiano que ela aparece. Beleza?
Então, vamos seguindo aqui, ó. Eu tenho o seguinte. Ela é um derivado da amônia. Quem é a amônia? NH3. Tá? Então, a amônia é o NH3. É um derivado orgânico da amônia. Bastante importante, então, vou pegar aqui. Amônia. Como que vai acontecer? Eu tenho 3 hidrogênios ali. Então, a gente pode substituir esses 3 hidrogênios por carbono. Posso substituir em 1, 2 ou 3, ok? Então, a gente pode dizer que é isso aqui, ó. Eu tenho possíveis 3 aqui ligações. E aí eu posso ter um radical aqui, aqui e aqui. Necessariamente eu tenho que ter um, beleza? No mínimo, melhor dizendo. No mínimo eu tenho que ter um carbono ali. Os outros 2 podem ser hidrogênio sem nenhum problema, tá? As aminas têm várias variações. Posso ter amina primária, que é quando substitui um hidrogênio só, ou seja, eu tenho NH2 carbono. Amina secundária, quando tenho 2 hidrogênios que saem para entrar 2 carbonos, ela é dissubstituída. E a amina terciária, que os 3 hidrogênios saem e entram 3 átomos de carbono. Claro, dependendo do tamanho da cadeia, mais átomos de carbono. Mas são 3 ligações com carbono. Tem as aromáticas e tudo mais. Ok? Então, ó, vamos na mais comum, que aparece demais. Eu tenho, vou botar assim, ó, NH2, CH3. Essa daqui, senhores, é muito conhecida, que é a metil, tem um grupo metil, amina, ok? Então a nomenclatura vai entrar como? Eu entro como os radicais que estão ligados ali, no caso é um metil só, e eu termino com amina. Metilamina, etilamina, dimetilamina, por exemplo, se eu tiver 2 metil ali, tá? Esse aqui é o cheiro de peixe, tá? Aquele cheiro de peixe que a gente sente, né? Tipo assim, não peixe frito, obviamente. Mas tá ligado que, tipo, não é bem a maresia, mas é que é quase que a maresia, aquele cheiro, não chega a ser o peixe podre, é o cheiro de peixe mesmo, tá ligado? Tu passa numa feira, numa peixaria, tu sente o cheiro de peixe? É causa desse cara. Claro, números outras aminas estão ali, mas metilamina é uma das principais. Beleza? Essa é a metilamina, primeira função nitrogenada. Vamos agora para as amidas, que assim como a amida é uma função nitrogenada. Parecidíssima com ela, mas vou botar aqui, ó, nitrogênio, com os radicais aqui. Esse nitrogênio necessariamente está ligado a um carbono de uma carbonila, senhores. E aí eu tenho ramificação ali, hidrogênio, que seja. Necessariamente, então. Então tu deve estar se perguntando, pô, Thiago, essa daí é uma função oxigenada, tem oxigênio. Eu falei que poderia aparecer, mas ela é uma função nitrogenada, é classificado como nitrogenado. Beleza? Então tem isso aqui, senhores. Nitrogênio ligado ao carbonilo. Beleza? Exemplo aqui, ó. Tranquilinho. Vou botar aqui. Botar NH2, tá? Vou pegar uma amida simples. Como é que fica o nome, senhores? Eu tenho 3 átomos de carbono, então prop. Ligações simples. E a terminação amida. Deixa eu melhorar a letra. Pô, vocês merecem uma letra melhorzinha, né, senhores? Então, ó. Propanamida. Tranquilo? Então, propanamida. Bom, eu posso ter outros aqui em vez do hidrogênio. Então, como é que vai ficar o nome? Essa terminação amida vai seguir a cadeia que tem a carbonilo, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse etil para cá, assim, seria N, dietil propanamida. Tranquilo? Eu coloco as posições, apesar de estar ligado ao nitrogênio, eu coloco N alguma coisa e termino com a amida. Tranquilo? Então, tem isso daqui das amidas. Beleza? Cara, essas duas são as mais famosas, mais
conhecidas, tá? É o que mais aparece, mas a gente tem algumas outras, tá? Então, vou falar também rapidinho, que são nitrocomposto. Eu tenho... Depois eu puxo, melhor. Deixar aqui e aqui. E aqui só para adiantar um pouquinho. Bom, a gente tem os nitrocompostos, senhores. Que é o quê? Também uma função nitrogenada e também tem oxigênio. Eu vou ter o carbono aí, o radical aqui. Beleza? Então eu tenho esse grupo aqui, tá? O grupo nitro. E aí eu tenho um nitrocomposto. Exemplo tranquilão aqui, ó. Vamos nesse daqui. Desenhar um propano com um grupo nitro aqui, por exemplo. Beleza? Então, como fica o nome? Tá na posição 1, 2 aqui. Então, 2 nitropropano. Tá? São 3 átomos de carbono, prop, e a gente segue aí. Ok, senhores? Mas, só para não parecer que eu tô correndo, tá? Cara, como eu falei, não é tão importante, a gente não vai ver tanto isso daqui. Então, para a gente não ter mais informação, eu vou deixar aqui um pouquinho de lado, tá? Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar a gente. A gente vai terminar daqui a pouco. E aí tá aqui, ó. Nitrila, senhores. O que é na nossa nitrila? A nitrila é até conhecida, aparece vários também, mas também não é tanto assim. Eu tenho C, aí eu tenho uma ligação tripla entre ele e o nitrogênio. E aqui eu tenho a ramificação e tal. Se eu tiver H, seria o ácido cianídrico, tá? Então, a gente tem esse carinha aqui, que a gente chama de cianeto, tá? A gente já viu isso aí na química inorgânica, com ácido cianídrico, o ânion dele sendo cianeto. Beleza? Um exemplo tranquilão aqui, ó. E aí o carbono, vou botar assim, meio que para manter a hibridação SP e a angulação 180. Beleza? Então eu tenho essa tripla ligação entre carbono aqui e tem cianeto. O nome, senhores, pode ser cianeto de etila. Ah, Thiago, mas pô, não são 3 átomos de carbono? Cara, sim. Só que quando a gente escreve o cianeto, a gente já considera sendo esse carbono aqui. Então a gente, essa aqui, etila, se remete a esses 2 carbonos aqui, beleza? Ou etano, que é só essa partezinha, nitrila. Beleza? Seguimos. Tranquilo? Vamos para a isonitrila, que às vezes causa confusão com a nitrila, tá? Então, ó, vamos a ela. Então, vou pegar aqui. Vamos seguindo. A isonitrila, senhores, ela é muito parecida com a nitrila, tá? Então, causa um pouco de confusão. A diferença tá aqui, ó, é sutil. Tem o nitrogênio, ele faz ligação com um radical aqui, e aí eu tenho, vou botar como seta aqui, apesar que a gente não usa mais, vou até melhorar aqui, ó. Vou botar de uma outra cor, vou botar em preto, só pra gente identificar, tá? E aí eu tenho a ligação com o carbono. Então, isso daqui, senhores, é uma ligação dativa ou coordenada. É uma ligação, vou botar assim, não tripla, vou falar errado. É bem parecido, tá? Da nitrila e a isonitrila, só que na isonitrila eu tenho essa ligação dupla e uma coordenada entre o carbono. Aquela é uma ligação tripla entre o carbono e o carbono se ligava na cadeia. Aqui não, é o nitrogênio que se liga. Show? Nesse caso, um exemplo aqui, ó, botar CH3 ou H3C, nitrogênio, e aqui. Como fica o nome? Parecido,
Só que aí, ó, fica, em vez de cianeto de alguma coisa, vai ficar isocianeto de metila. Tranquilo? Então, isocianeto de metila. Tranquilo, senhores? Então, a gente acabou também com as funções nitrogenadas. Vamos terminar logo? Ó. A última função aqui são os aletos. Vou pegar um aleto de alquila, tá? Que é derivado de alcanos, que são os de fato mais comum. Cara, eu tenho uma ramificação e um grupo X. O que quer dizer isso? Pode ser 4 diferentes. Pode ser flúor, pode ser carbono, pode ser bromo e iodo. Ou seja, halogênios. Beleza? Vão ser halogênios. Qualquer um desses daí. Então, ó, pegar aqui, ó. Botar aqui o cloro. Como fica o nome? 1, 2, botar o 3 também, 4. 2, cloro, butano. Então, como é que fica? Eu coloco o nome do halogênio na posição que ele está e dou o nome da cadeia normal. Assim como se esse halogênio fosse uma ramificação. Tá? A gente sabe que ramificação, eu tenho lá carbonos, tá? Mas vamos pensar nele como uma ramificação. Tranquilo? E aí a gente vai fazendo dessa maneira, dando o nome a ele, a posição dele, o nome da cadeia normal. Tranquilo, senhores? Uma aulinha longa aí, né? A gente já ficou bastante tempo, mas vamos ver exemplos, senhores. Vamos fazer alguns exemplos aqui rapidinho? Vamos lá, ó. Então eu vou pegar, senhores, exemplos de cadeia normal pra gente, tipo assim, de exercícios, mas não vou pegar o enunciado todo do exercício, tá? O que eu falei, a minha intenção aqui é mostrar como a gente identificar, beleza? Aqui no canal a gente tem as questões da UERJ, então vocês podem verificar. Eu vou botar o link de cada uma aqui dessas questões de funções orgânicas. E aí vocês podem ver, beleza? Mas vamos aqui, ó. Então, vamos para exemplos de cadeias, beleza? A gente vai vou tentar pegar aqui exemplos de cadeias, tentar pegar todas as funções, tá? Então, primeiro aqui, ó. Vou pegar aqui. PED é uma questão de vestibular, tá? Eu vou tentar pegar sempre de vestibular e vamos analisar. É uma questão que pede as funções que estão ali presentes, beleza? Então, olha só, senhores. O que eu tenho que fazer? Cara, tem um anel aromático, tá? É um hidrocarboneto. A gente não coloca hidrocarboneto, tá? Algumas até pede lá hidrocarboneto e tudo mais, mas quase não. Geralmente é oxigenados e nitrogenados. Então, cara, o que a gente vai ter que fazer para identificar? Busca os átomos diferentes de carbono e hidrogênio, beleza? Vamos aqui então, ó. Eu tenho aqui, ó, oxigênio, oxigênio aqui, hidroxilo aqui, NH2 aqui. A que eles estão ligados? Ó, carbono aqui. Primeiro aqui. Tem uma carbonila e nesse mesmo carbono é hidroxilo. Cara, tudo isso aqui, ó, é uma função. Cara, pô, ficou perfeito, fica maneirinho isso. Que função é essa, senhores? Essa C-O-OH. Isso daqui não é uma Nossa, às vezes tesoura. Carboxila, senhores. Então, essa função aqui, ó, é ácido carboxílico. Viu como é simples, senhores? A gente busca os elementos diferentes de carbono e hidrogênio e verifica onde estão ligados. O ácido carboxílico, uma dica, assim como o aldeído, tá? Eles sempre vão estar na extremidade da cadeia. Por quê? Olha só, esse carbono aqui, ou melhor, todos os carbonos fazem 4 ligações só, certo? Esse carbono da carboxila
já faz 2 aqui e mais uma aqui. 3. Então só resta uma ligação para ele. Então ele tem que necessariamente estar na extremidade da cadeia, assim como o aldeído. Ele faz uma dupla e o hidrogênio, então ele tem que estar na extremidade. Beleza? Outra função aqui, ó. NH2, senhores, é uma função nitrogenada. Show? Essa função nitrogenada, esse carbono aqui, ele está ligado aqui a outros 2 carbonos. Então, esse carbono está ligado a outros 2 carbonos. É um carbono saturado e tal. Não é um carbono de carbonila. Ó, vamos seguindo aqui, ó. Amida, o nitrogênio está ligado diretamente à carbonila. Cara, então que função é essa? Que função é essa, senhores? Daqui eu não escuto vocês. Cara, amina. Beleza? O nitrogênio não está ligado no carbono com uma dupla O. De boa? Então, ácido carboxílico e amina ali. Suavão. A gente tem 2 funções aí. Beleza? Vamos a mais? Pode ser, senhores? Vou pegar outra função aqui, ó. Essa daqui é até uma estrutura até conhecida. Mentira, não é a estrutura, não é conhecida. Isso aqui é conhecido do sabor, digamos assim. É a estrutura da capsaicina, que é o que está na pimenta e tudo mais. Vamos identificar as funções? Vamos lá. Hidrocarbonetos, tudo mais. Aí aqui, ó, tem nitrogênio, oxigênio, outro oxigênio aqui, outro oxigênio aqui. Então vamos começar por aqui, ó. O que tem aqui, senhores? Eu tenho nitrogênio aqui ligado a uma carbonila. Aqui sim, senhores, é uma amida. Beleza? Vamos seguindo. Aqui, ó, uma hidroxila ligada aqui a um carbono insaturado? Sim, mas é um carbono, vou até botar aqui, ó, é um carbono de anel aromático. Nossa, ficou muito ruim. Vou escrever de novo, senhores. Me desculpem aí, mas vamos lá. Anel aromático. Quero escrever bonitinho, que eu vou transformar isso aqui em PDF e vou botar no link do vídeo para vocês também, tá? Para vocês estudarem, não só pelo vídeo. Beleza? Se quiserem imprimir para ficar lendo ao longo do dia. Beleza. Tenho uma hidroxila ligada a um anel aromático. Que função é essa, senhores? Fenol. Show de bola. Por fim, pegar em azul. Eu tenho isso daqui, ó. Oxigênio. Lembra, o oxigênio faz 2 ligações. Ele está ligado nesse carbono e nesse daqui. Ele está basicamente isso aqui. Eu vou fazer aqui, mas depois eu até apago para não ficar muita coisa. Oxigênio e aí o anel aromático aqui. Que função é essa, senhores? Às vezes vocês vão ter que identificar como é que eles estão ligados, tá? Mas tem que lembrar de quantas ligações cada elemento faz. Então, ó, função éter, senhores. É o oxigênio como heteroátomo ali no meio. Show de bola, senhores? Vimos mais 3 aí, ok? Aqui, ó. Peguei logo 2 estruturas porque tem funções parecidas aqui, até com o que a gente já viu, tá? Vou circular logo aqui, ó. Aqui e aqui. Deixa assim. É o quê? Fenol. A gente acabou de ver na outra, né? Então, vou aqui. Fenol. Beleza? Seguimos então, ó. C-O-OH, senhores. De novo, nosso ácido carboxílico. Como eu falei, ele tá sempre na extremidade, pô, mas ele tá ali para fora da cadeia, sendo um carbono terminal, pensando assim. Show? Uma coisa, eu posso botar esse C-OH, mas eu também posso representar, em vez de eu botar tudo isso aqui, botar como COOH ou CO2H.
Em vez de eu ter que representar tudo isso aqui, eu boto dessa forma aqui, tá? Essa daqui sendo até a mais comum, tá? CO2H não é tão comum. Tranquilão? Vamos seguindo. Aqui, vou seguir essa aqui que a gente já fez dessa, ó. Essa função aqui é o quê? Tem um nitrogênio ligado a átomos de carbono. Amina, senhores, não tem um oxigênio. Show? Para finalizarmos nessa estrutura, eu tenho OH ligado a carbono saturado. Ah, Thiago, é carbono saturado? Sim, senhores, ó, dupla é simples aqui, então eu tenho o quê? Função álcool. Show, senhores. Show de bola. Vamos ver mais? Vamos. Está aqui para isso, senhores. Vamos seguindo aqui. Vou pegar outras aqui, ó. Aspartame, senhores. Um tipo de adoçante, tá? Vamos logo aqui, ó. O que é isso? C-OH é a nossa carboxila. Então, ácido carboxílico, senhores. De boa? Tem aqui, ó, um grupo amino. Também a gente pode chamar, quando tem um NH2 ligado na cadeia ali, a gente pode chamar de amino. Mas é uma função amina. Beleza? A gente trata o NH2 como uma ramificação, entre aspas, e a gente chama ela de amino. E aí a gente tem outras duas funções que a gente não tinha visto até agora. Tem aqui, ó, não tinha visto nos exemplos aqui, tá, senhores? A gente viu todos. Ah, não. Enfim. Amida aqui, ó. Eu tenho nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila. Então, amida. Ok? E para fechar aqui, ó, tem esse grupamento aqui, ó. Tem o C numa carbonila. E essa carbonila ligada ao oxigênio, aqui, e esse oxigênio ligado a outro carbono, um heteroátomo. Então, eu tenho a função éster. Show, senhores! Não é um ácido carboxílico. Por quê? Para ser um ácido carboxílico, tinha que ser o hidrogênio aqui. Beleza? Então, seguimos para a massa. Essa daqui, senhores, não se preocupem, tem uma paradinha estranha ali, mas vamos lá. Ó, fácil, senhores. Vamos seguir logo o que a gente já viu, ó. Nitrogênio ligado a carbono. Amina. O que eu tinha falado um pouco antes, ó. COOH. Cara, COOH é a carbonila, né? C-O-O-H. Tenho isso, então, ó. E a gente já sabe que é um ácido carboxílico. Show! Tem alguma outra função que a gente já viu? Ah, tem outra amina aqui, né, Thiago? Quase passa batido, ó. Outra amina aqui. Aqui, ó, oxigênio tá entre esse carbono aqui e esse aqui. Então é um éter. Tem mais funções, senhores? Temos. Ó, flúor está ligado ao carbono. Ah, do anel aromático muda? Não. Ele está ligado a um carbono. Tudo bem, muda um pouquinho do que a gente viu, mas é um haleto. Beleza? Está ligado ao carbono, haleto. Show? Por fim, senhores, eu tenho esse carinha aqui, ó. Uma carbonila entre átomos de carbono. O que é isso? Tem uma carbonila entre esse carbono e esse. Função cetona. Show? Tranquilo? Acho que a gente já viu, acho que todas, né? Pelo menos as principais, não é mesmo? Acho que tá de boa, né? Tem o sal, tem outras, mas essa daqui é as mais conhecidas, mais tranquilas. Como eu falei, senhores, ficou dúvida? Ficou alguma dúvida aí?
de verdade, comenta aí que a gente troca ideia, tá? Aqui, senhores, vou deixar para vocês um desafio. Bem de boa, bem de boa. Tá? Quero que vocês analisem essa estrutura. Pode tirar print aí, ou pode ver no PDF que eu vou botar. Eu quero que vocês digam aí nos comentários, senhores, quais as funções que estão aqui. É uma molécula aleatória, eu criei aqui no programa, tá? Mas ela tem algumas funções que a gente trabalhou. Então eu quero que vocês digam aí nos comentários, beleza? E aí eu vou escrevendo, vou trocando a ideia com vocês. Tranquilo, senhores? Cara, então é isso. Beleza? Quem chegou aí de paraquedas, assistiu até o final, ou quem já tá aí, já é conhecido da gente, muito obrigado. De verdade. Vocês ajudam demais a gente. Então curta aí, compartilha, estuda, revê. Tá em casa de bobeira? Bota pra rolar aí o nosso vídeo, vai ajudar a gente, senhores. Então olha só, essa foi a primeira, tá? Ao longo da semana a gente vai soltar outras aulas de outros conteúdos em relação a isso. Se gostou desse jeito que a gente está fazendo, comenta aí, quero mais. Hashtag, Thiago, bota mais questões. Beleza? Hashtag, bota mais teoria, hashtag, sei lá, qualquer coisa. Comenta aí que a gente ajuda. Beleza? Então, amanhã tem mais coisa. Até sexta-feira a gente vai botar os 5 tópicos, beleza? Mas eu vou dar um spoilerzinho. A gente vai falar de tabela periódica. Thiago, é básico e tal. Sim, mas cai. A gente vai ver essas coisinhas, pouquinhas das coisas aí básicas da tabela periódica, mas a gente vai ver. Beleza, senhores? Então é isso. Vou deixar o PDF para vocês estudarem. Quero que vocês se deem muito bem na UERJ. Então quem chegou aí agora, só vai assistir esse, obrigado. Boa prova. Quem vai assistir a isso aí, vai maratonar a gente aí, boa sorte também. Melhor, boa sorte não, boa prova. Vocês não precisam de sorte afinal estudando aqui, né, senhores? Valeu, senhores. Beijão do Thiago.